Primeira Guerra Mundial. É uma das dificuldades que nós professores temos de convencer o aluno a se interessar por história é dar sentido a isso, né? É convencê-los da importância de conhecer a história e, principalmente, fazer conexões entre o passado e o presente. E eu acredito que esse seja um momento fundamental na história, especialmente para falar de guerra, de Primeira Guerra, porque vez ou outra os alunos falam assim, mas o Brasil nunca passou por necessidades, o Brasil nunca sofreu as consequências de uma guerra, de uma destruição, por isso é que ele é tão... é, que o brasileiro seja irresponsável em alguns momentos no cuidado com o meio ambiente, com o desperdício, porque na visão dessas pessoas nós nunca passamos por necessidades provocadas, por exemplo, por uma guerra. Bom, nesse momento nós temos algo que se assemelha ao que acontece numa sociedade que passa por um conflito como uma guerra mundial, que é essa questão da pandemia. Então nós não sabemos como será esse novo normal, mas muito provavelmente vai ser parecido com o que os países da Europa, especialmente, né, sofreram durante e pós a guerra. Porque se você pensar de uma maneira analógica, né, por que nós não podemos sair na rua hoje? Porque nós podemos nos infectar do vírus. Por que um europeu não podia sair na rua durante a guerra? Porque ele poderia sofrer um ataque, poderia cair uma bomba na cabeça dele. Então é algo semelhante, né? Ou que pode se fazer uma analogia. Pois bem, a Primeira Guerra Mundial foi um episódio trágico que aconteceu especialmente na Europa, né? Entre 1914 e 1918. Nós só entendemos, ou só fica mais fácil você entender o porquê que esse episódio, esse conflito começou, lembrando do período anterior que nós chamamos de imperialismo neocolonialista. Ou seja, quando a Europa conheceu aquele período de conquistas territoriais com fins exploratórios, especialmente da África, da Ásia, Oceania e de uma maneira mais sutil aqui na América, né? Porque nós sofremos a exploração dos Estados Unidos. Então vamos lá. O que esse imperialismo, né, que foi uma necessidade provocada pela Revolução Industrial, provocou na Europa? Uma fase de enriquecimento, de grande desenvolvimento, de exploração da Europa sobre esses outros continentes, que levou para a Europa muita riqueza dessas regiões, criando na sociedade europeia uma euforia, que ficou conhecida como a Belle Époque, né? Então uma fase de riqueza, de luxo, de ostentação, de vida boa, especialmente para uma parcela rica da sociedade, né? Não podemos esquecer que os trabalhadores, especialmente os operários, ainda enfrentavam condições extremamente difíceis, né? Mas foi uma época assim de grande riqueza. Além disso, permitiu que esses países da Europa se tornassem em grandes potências, especialmente a Inglaterra, que foi a líder da Revolução Industrial. Ela vai se tornar uma nação imperialista, que vai montar um extraordinário império colonial, né? Ela tem colônias na África, na Ásia, na Oceania, tem aqui na América, né? A Guiana Inglesa é dessa fase aí de exploração imperialista dos ingleses. Pois bem, isso fez com que a Inglaterra se tornasse a grande nação, né, dominadora dos mares e temida na Europa. Então a Inglaterra era como se fosse uma potência que ninguém discute, que ninguém enfrenta. Qual era a relação da Europa com a Europa, com os países continentais da Europa? Era uma postura de busca de um equilíbrio militar, econômico, porque ela, de certa forma, estava acima das demais, então para ela, se houvesse um equilíbrio na Europa,
os seus interesses estariam garantidos. Como é que isso era mantido? Basicamente, evitando que os países se aliassem, né, formassem alianças, associações, né? Mas esse equilíbrio veio a ser questionado a partir de 1871, quando pequenos territórios, liderados pela Prússia, começou a unificação alemã. E aí, a partir de 1871, agora se fala em Germânia ou Alemanha. Ela juntou esses pequenos territórios numa grande nação, que sob a liderança da Prússia, que já estava em processo de industrialização, acelera isso, né? Então a Alemanha se torna uma ameaça para a Inglaterra, busca de todas as formas acelerar esse desenvolvimento industrial, e quando ela alcança esse desenvolvimento, o que os alemães percebem? Ora, nós não temos colônias. E para continuar o nosso desenvolvimento, nós temos que ter colônias. O problema é que a África, a Ásia e a Oceania já havia sido dividida. Não tinha mais espaços disponíveis. Então, se a Alemanha quisesse alguma colônia, teria que tomar de alguém. E isso vai dar conflito. Então, essa fase aí de pré-guerra, né, tem lá o seu equilíbrio rompido pelo surgimento e fortalecimento da Alemanha. Bom, esse é um cenário que, de certa forma, vai se estabelecer na Europa e criar as condições para a eclosão da guerra. Então, nós podemos identificar nesse período aí diversos episódios que contribuirão ou que vão gerar aquilo que a gente chama de causas da Primeira Guerra, que seriam basicamente a concorrência econômica entre esses países da Europa, as disputas coloniais e os conflitos nacionalistas. Vamos começar pela concorrência econômica. Basicamente é o que nós já estávamos falando. A Inglaterra, grande líder do mundo capitalista industrial, tem conglomerados empresariais enormes, né, poderosos, que conseguem inclusive influenciar os seus governos para defendê-los como se fosse uma política de Estado. Então, defender as empresas inglesas é defesa da nacionalidade inglesa, né, como se fosse uma questão de vida ou morte para esses países, para a Inglaterra defender as empresas inglesas. Isso se torna problema quando essas empresas inglesas, preocupadas com a concorrência alemã, começam a criar condições para impedir ou tentam ações para impedir que as indústrias alemãs se desenvolvam. Então, assim, não basta que a Inglaterra seja desenvolvida, continue se desenvolvendo. É necessário barrar o desenvolvimento da Alemanha. E claro, os alemães vão reagir, eles não vão gostar disso, que a Inglaterra atrapalhe o seu desenvolvimento industrial. Além dessa questão, tem também as disputas econômicas do tipo concorrencial. Então nós sabemos que quando um país começa a se desenvolver e a produzir coisas, ele adota medidas protecionistas. Então ele não quer que produtores estrangeiros venham concorrer com o produtor local. Então ele cria tarifas alfandegárias, né, ele dificulta exportação, importação, então ele tende a defender o produto nacional. E isso vai criar um clima de hostilidade, de disputa entre esses países da Europa, que é de caráter econômico, mas vai descambar para um conflito armado. A outra questão seriam os conflitos coloniais, ou as disputas coloniais. Como eu disse, nós temos aí na Europa um descompasso entre o surgimento de alguns países e outros. Então, a Inglaterra, a França, a Bélgica, a Espanha, Portugal, esses países já estavam organizados enquanto nações, participaram da partilha da África e da Ásia, estabeleceram colônias e exerceram exploração sobre essas colônias. Agora, países como Itália e Alemanha nem estavam organizados ainda devidamente em 1884, 85, quando foi feita essa partilha da África.
E quando eles sentiram a necessidade para dar continuidade ao seu desenvolvimento industrial de ter colônias, não existiam mais colônias, então criaram as disputas coloniais. Só que, como eu disse, a Europa já tinha, os países mais organizados da Europa já tinham feito a partilha da África. Então o que sobrou para a Itália e a Alemanha? Para ter colônias teria que tomar de alguém. E isso vai dar conflito, isso vai dar briga. E por fim, os chamados. Não, antes de falar dos conflitos nacionalistas, para se ter uma ideia de como é que esses conflitos vão acontecer na prática. Desde a partilha da África, que o Marrocos, né, no norte da África, foi estabelecido como área de influência da França. Né? Na verdade, franceses e espanhóis meio que dividiram Marrocos. Uma parte pequena, lá perto do Estreito de Gibraltar, ficou para a Espanha e o restante era área de influência da França. Quando a Alemanha sentiu necessidade de ter colônias, ela começou a exigir soberania sobre o Marrocos e ameaçou a ir à guerra contra a França disputando Marrocos, isso em 1905. Ora, como fazia parte da política inglesa, né, evitar conflitos, né, para manter o equilíbrio, o que se fez na Europa? Convocou-se uma conferência na cidade espanhola de Algeciras, a conferência diplomática, para resolver a questão. E qual foi a decisão que saiu dessa conferência lá em Algeciras? Que o Marrocos continuava sendo da França, que era território de influência francesa. Mas que para os alemães não ficarem se sentindo injustiçados, eles receberam pequenos territórios lá no sudoeste africano. Os alemães aceitaram, mas não se deram por felizes. Tanto é que em 1911 eles voltaram a ameaçar a França, querendo Marrocos. E aí, como na época a França tinha um governo meio de conciliação, de evitar conflitos, eles entraram em acordo com a Alemanha e decidiram dividir uma outra colônia que os franceses tinham na África, o Congo, né? Parte do Congo foi cedido para a Alemanha e a outra parte continuou com a França. E isso meio que acalmou os ânimos aí com os alemães. Então esse é um exemplo de conflito nacionalista que quase fez a guerra começar. Agora chegamos, enfim, aos chamados conflitos nacionalistas. Primeiro é necessário que a gente discuta e que vocês entendam claramente qual é o princípio do nacionalismo. Né? Quando alguém fala que é patriota, que é nacionalista, o que exatamente ele quer dizer? De onde vem essa ideia? Bom, nós, seres humanos, somos seres sociais. Nós precisamos da vida em grupo para manter, inclusive, as nossas características humanas. Então, nós precisamos estar reunidos em sociedade, né, para garantir a nossa sobrevivência e, inclusive, segundo os pensadores lá do iluminismo, né, para buscar a nossa felicidade. Toda a sociedade ela tem uma base territorial de onde ela tira o sustento. Então, o nacionalismo está ligado a essa concepção, esta ideia que nós seres humanos temos de que nós precisamos do grupo para garantir a nossa sobrevivência e que esse grupo precisa de um território, de onde tirar essa sobrevivência. Então, quando você fala que você é nacionalista, você está dizendo: eu daria a minha vida pela sociedade, pelas pessoas com as quais eu convivo e daria a minha vida para defender o território de onde nós tiramos o nosso sustento. Daí vem essa ideia de nacionalismo. Pois bem, até aí nada demais. O problema é a utilização que se faz disso, né, para outros propósitos que não seja garantir essas condições, que é o que fazem os governantes. Eles usam do nosso nacionalismo para manter-se no poder ou para dominar a sociedade, coisas do tipo. Pois bem, baseado nisso, nesta época aí pré-guerra, pré-primeira guerra, rolava na Europa a ideia de que era direito de todo o povo que tem cultura semelhante, que já habita um determinado território, conquistar o direito de se tornar um Estado. O que é isso? Ter um governo próprio. É o que eles chamam de direito de autonomia ou de autodeterminação dos povos.
Essa ideia era meio que aceita na Europa, divulgada, inclusive para reforçar os nacionalismos, né, de países grandes e potências, como é o caso da Alemanha, né? Então, com base nisso, o que se começou a propagar na Europa? De que, olha, é, os alemães, por exemplo, que estão espalhados pela Europa, devem possuir um território suficiente para garantir a sua sobrevivência e a convivência dentro de um espaço que eles considerem necessário. É o que eles chamam de busca do espaço vital. Então, essa ideia de nacionalismo aí, tá? Isso vai ser reforçado nesta época, né, na Europa pré-guerra, e vai ser o pano de fundo, inclusive, que vai fazer com que a guerra seja detonada. Dentro desse princípio aí, nós podemos identificar, na Europa desse período, três focos de conflitos nacionalistas. São eles o pan-germanismo, o pan-eslavismo e o revanchismo francês. Comecemos pelo pan-germanismo, que era a ideia dos alemães de que era a responsabilidade do seu governo, né, juntar todos os povos de origem alemã dentro do mesmo território. Então você tem alemão morando na Polônia, você tem alemão vivendo no que hoje é a Tchecoslováquia. Tá? Então qual era a ideia vendida para os alemães? De que o governo alemão deveria juntar todos esses povos de origem alemã dentro do mesmo território. Mas qual era a ideia? Chamar o cara que morava na Polônia para vir para dentro da Alemanha, ou da Tchecoslováquia para vir para a Alemanha? Não. Era expandir a fronteira da Alemanha para dentro desses territórios, sob a alegação de que eles eram alemães, então aquele território tinha que pertencer à Alemanha. Claro que isso vai dar conflito, né? O outro é o pan-germanismo. Nesta época, a Europa não tem a configuração, ou seja, a distribuição territorial que nós vemos hoje, tá? Ainda existiam grandes impérios. Temos alguns países, mas ainda temos grandes impérios, especialmente o Império Austro-Húngaro, o Império Russo e o Império Otomano. Na região dos Balcãs, né, para quem não lembra de geografia, a Península Balcânica é aquela parte da Europa onde estão localizados países como Iugoslávia, Sérvia, Montenegro, Bósnia, Albânia, é aquela região. Aquela região era meio que dominada por três grandes impérios. Parte desse povo estava dentro do Império Austro-Húngaro, outra parte dentro da Rússia e outra do Império Turco-Otomano. Ali, nessa região, existiam, e existe até hoje, diversas etnias, povos com cultura própria, com língua própria, né? E o desejo desses povos, entre eles os eslavos, era de formar um país, né, que pudesse reunir todos os povos de origem eslava. Quem estava por trás desse projeto era a Sérvia, que até então era um país meio que independente lá na região. Então o sonho dos sérvios era formar a grande Sérvia para juntar todos os povos de origem eslava. Quem dava apoio a essa proposta eram os russos, né? A Rússia se colocava ao lado dos sérvios nesse projeto. Só que o interesse da Rússia não era defender sérvio, coisíssimo, ou eslavo nenhum. Na verdade, a Rússia tinha um plano de se aproximar desses territórios para conseguir saídas para o mar Mediterrâneo. Então a ideia era apoiar a formação de uma Sérvia, um país que seria frágil, e depois vir dominar para conquistar essa saída para o mar Mediterrâneo. Claro que, mesmo que na época fossem comuns os acordos secretos, né, todo mundo sabia dos interesses desse pessoal aí. Né? Outro império que tinha interesse na região era o Império Austro-Húngaro, que inclusive já dominava determinadas regiões, como da Bósnia e Herzegovina, né, militarmente desde 1908. Então, assim, quando o Império Austro-Húngaro dominou a Bósnia e Herzegovina, ela vai frustrar os planos da Sérvia de formar a Grande Sérvia, porque os territórios da Bósnia e Herzegovina estão na região onde é fronteira com a Sérvia, onde se pretendia formar a Grande Sérvia.
Quem apoiava essa dominação do Império Austro-Húngaro sobre a Bósnia-Herzegovina era a Alemanha. Só que a Alemanha também tinha interesses ali na região, né? Porque o sonho dos alemães era construir uma ferrovia que ligasse Berlim a Bagdá. E essa ferrovia passaria dentro da Sérvia. Então era necessário que a Sérvia fosse dobrada, né, para permitir a construção dessa estrada alemã. Na verdade, os alemães queriam era chegar até Bagdá, né, a capital, a região lá do Oriente Próximo, para ser abastecida de petróleo que vinha de lá. Né? Então, sim, aquilo ali era um caldeirão de nacionalismos, de interesses econômicos, disputas entre as grandes potências da época. E, inclusive, vai ser desse pan-eslavismo aí o episódio que vai explodir a Primeira Guerra Mundial. E, por fim, o último conflito nacionalista é o revanchismo francês. Em 1870, ainda nem existia a Alemanha, existiam pequenos reinos, entre eles a Prússia. A Prússia entrou em guerra com a França e derrotou a França. E como prêmio de guerra, ou como imposição do vencedor, a Prússia, que depois vai ser a Alemanha, exigiu que a França lhe entregasse uns territórios na fronteira entre os dois países, a região da Alsácia-Lorena, que eram ricos em minérios de ferro e carvão. Isso não foi bem assimilado pelos franceses, que passaram a partir daí a alimentar um sentimento de revanche, né, contra os alemães para reconquistar a região da Alsácia-Lorena. Tá? Então esse episódio vai ser alimentado pelos franceses, né, desde o final da guerra, na intenção de, no futuro, entrar num novo conflito com a Alemanha para recuperar esses territórios. Né? Durante um tempo, aí, os governos franceses até que tentaram esmorecer, enfraquecer esse sentimento de revanchismo, mas ele nunca foi apagado. Isso vai ser, inclusive, depois importante para a declaração de guerra da França contra a Alemanha. Pois bem, esse é o pano de fundo, né? Esse é o cenário que nós temos aí no pré-guerra, né? E que vai acabar criando um clima na Europa de tensão constante, né? Um clima pesado. Né? Os governos desses países começam a perceber o seguinte: a guerra é só uma questão de tempo. Então não existe mais diplomacia, não existe mais acordos que possam solucionar esses conflitos. Né? Todos eles têm consciência disso, de que uma guerra vai acontecer, só será necessário algum acontecimento que provoque o início da guerra, mas ela será inevitável. E o engraçado é que se você pega as lideranças desses países, né, por exemplo, o imperador da Alemanha, ele é neto da rainha da Inglaterra. Né? O o imperador da Áustria, ele é parente dos Romanov da Rússia. Então nós sabemos que na época das monarquias, né, os casamentos eram todos por interesse, né, e príncipe casa com princesa. Então assim, essa galera é toda família aí, né? Tudo gente parente, mas quando se trata de ambição, de interesses, não tem essa, né? Então o que vai acontecer aí, nesse momento em que os países estão tensos, estão disputando, estão entrando a todo instante em pequenas questões, né, que elevam o clima, que gera tensão. Acontece um período que é chamado de paz armada. Ou seja, como eles sabem que uma guerra é uma questão de tempo, eles começam a se preparar para uma guerra. E como é que um país se prepara para uma guerra? Primeiro, desenvolvendo uma corrida armamentista. Então, esses países, né, começam a reforçar os seus exércitos, né, produzindo armas, munição, recrutam soldados. Né, a partir daí, o alistamento militar se torna obrigatório. Então, os exércitos estão se preparando, estão treinando, as armas produzidas, munição, porque todos eles sabem que a guerra é só uma questão de tempo.
E uma outra atitude ou uma outra providência tomada por esses países, que na verdade não acontece exatamente nesse momento, já vinha acontecendo antes, era a formação de alianças. Então, os países, sabendo que para manter o equilíbrio na Europa, o equilíbrio de forças, é necessário que eles estejam aliados uns aos outros, né? Eles começam a formar acordos. Alguns são abertos, né? Outros são secretos. Mas no final, pré-Primeira Guerra, o que nós temos na Europa é a formação de dois blocos. A chamada Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Tríplice Aliança formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Do outro lado você tem a Tríplice Entente, formada por Inglaterra, França e Rússia. Então, estas alianças, elas criam uma falsa sensação de proteção entre eles, mas criam também um outro problema, que é o chamado efeito dominó. Então, qualquer conflito envolvendo países de diferentes alianças irá provocar um efeito dominó, fazendo com que todos se envolvam. Então, é isso que vai acontecer, tá? Então, vamos lá. Qual é o episódio que vai provocar o início da Primeira Guerra? É um episódio relacionado ao pan-eslavismo, as disputas por territórios e o projeto da Sérvia de formar a Grande Sérvia. Como eu disse, a Áustria dominou a região da Bósnia e Herzegovina em 1908. Né? A intenção do governo austríaco era formar com esses povos eslavos dessa região, né, o que eles já tinham com a Hungria, né, que era um governo de coalizão. Na verdade, assim, o imperador da Áustria era imperador da Hungria, mas a Hungria tinha uma certa independência administrativa. Então, o sonho da Áustria, para até manter domínio sobre essas regiões todas, era formar isso com a população da Bósnia e Herzegovina. Em 1914, o herdeiro do trono da Áustria, o arquiduque Francisco Ferdinando, programou uma viagem para a cidade de Sarajevo, capital da Bósnia, né, com a intenção de apaziguar os ânimos, né, da população local e levar essa proposta de formação de governo de coalizão, né, de tripartição, né, entre eles aí. Acontece que, quando, em 1908, a região da Bósnia-Herzegovina foi invadida, cresceu entre as populações locais um sentimento de revolta, né? O desejo de expulsar esse exército da Áustria dos territórios onde seria formada a Grande Sérvia. E aí grupos terroristas começaram a se formar, né? Alguns com intenções inclusive terroristas, né? Com o desejo de expulsar esses austríacos aí. Dentre esses grupos tinha um formado por estudantes que era conhecido como Unidade ou Morte. Mas tinha um braço armado desse grupo, que era conhecido como Mão Negra, formado por estudantes, né, idealistas, né, que vai programar um atentado contra esse arquiduque Francisco Ferdinando. Então, o que eles descobriram? Qual era o trajeto do carro do príncipe, né, quando ele chegasse na estação de trem, né, ele iria até a prefeitura da cidade de Sarajevo, num cortejo, num carro aberto, num carro conversível, ele e a esposa dele. O que esses estudantes vão fazer? Vão programar um atentado contra o cara. Né? Então, eles eram estudantes, todos novos, na faixa de 20 anos. Um levava uma bomba e os outros estavam armados com pistolas. A ideia é que quando o carro do príncipe entrasse numa das ruas, né, que estaria com mais gente lá observando, que esse estudante com a bomba jogasse a bomba e mandasse o carro do príncipe pelos ares. E se isso não desse certo, os outros que estariam armados iriam lá e terminariam o serviço. Mas como eles eram amadores, né, o que vai acontecer? O camarada que estava com a bomba, quando ele jogou a bomba no carro do príncipe, ele não acertou, a bomba explodiu um carro que estava atrás
né? E aí o que vai acontecer? O cortejo segue, né? O príncipe, inclusive, só vai ficar sabendo disso depois, né? Do atentado. Quando ele chega na prefeitura, né? Ele é informado mais detalhadamente. E aí ele se compadece do atentado que tinha sofrido o carro de trás e pede para que os levem até o hospital para ele fazer uma visita para o acidentado, ou para o cara que sofreu lá os efeitos da bomba. No trajeto, o carro do príncipe para na frente de um café. Não se sabe exatamente porquê, né, qual foi a motivação de parar ali. Eu sei que nesse café se encontrava um estudante, um daqueles que estava preparado para realizar o atentado, um tal de Gavrilo Príncipe, o Gabriel Príncipe. Quando esse estudante viu na frente do café o carro do príncipe parado, né, ele e a princesa completamente desprotegido, ele foi lá e descarregou a pistola no arquiduque Francisco Ferdinando, né? Dizem que ele tentou matar um militar que estava ao lado dele, mas que ele errou e acertou também a mulher do arquiduque Francisco Ferdinando. E aí os dois vão acabar mortos. Este episódio é considerado o estopim da Primeira Guerra. Não são as causas da guerra, é o episódio que faz com que a guerra comece, tá? Isso por quê? Porque a Áustria ela vai fazer uma série de exigências para a Sérvia. Então, a Áustria quer que a Sérvia aceite a participação das autoridades austríacas na investigação, que o governo da Sérvia acabe com todos os grupos nacionalistas da Sérvia. E claro, o governo sérvio não vai cumprir essas exigências. E aí, com o apoio da Alemanha, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, né? Isso no dia 28 de julho de 1914. Pois bem, como a Sérvia era protegida da Rússia, a Rússia toma as dores da Sérvia e declara guerra ao Império Austro-Húngaro. E aí é que começa aquele efeito dominó, porque o Império Austro-Húngaro é tríplice aliança e a Rússia é tríplice entente. E aí então você tem um conflito entre dois países de diferentes alianças, o que provoca a declaração de guerra dos outros aliados. E aí é uma sucessão de declaração de guerras, né? A Inglaterra vai ser ofendida, vai ser atacada pela França, porque o exército alemão, desculpa, a Inglaterra vai ser atacada pela Alemanha, porque o exército alemão ele vai invadir a Bélgica, né, para tentar chegar na França, e como a Bélgica, um país frágil militarmente, era protegida da Inglaterra, quando ela faz isso, a Inglaterra declara guerra